Alguns lugares são construídos por arquitetos, mas a Palestina foi forjada pela eternidade. É uma terra onde a poeira de 10.000 anos gruda na sua pele, exigindo que você ouça histórias que o mundo tentou reescrever. Além do ruído efêmero da era moderna, existe um código inquebrável de resiliência humana e beleza sagrada. Um lugar onde o ponto mais baixo da Terra alcança os picos mais altos do espírito humano. Se você quiser testemunhar a interseção bruta do primeiro amanhecer da história com a arte mais desafiadora do futuro, é preciso olhar mais fundo para este coração antigo. Não estamos apenas visitando um país, estamos decifrando as próprias origens de nós mesmos. O abismo do silêncio, o Mar Morto e os segredos das profundezas. Há um mistério profundo na maneira como a crosta terrestre desce até seu limite absoluto aqui. Estando nas margens do Mar Morto, você está cerca de 430 metros abaixo do nível do mar. Este é o porão do planeta, um lugar onde o ar é denso com oxigênio e a água é tão carregada de minerais que se recusa a deixar você afundar. Mas chamá-lo de morto é talvez a maior ironia de todas. Embora nenhum peixe possa sobreviver em sua salmoura, o mar é um laboratório pré-histórico de cura. Por milênios, rainhas como Cleópatra e imperadores como Herodes atravessaram desertos ardentes apenas para se cobrir com sua lama rica em minerais, em busca de uma fonte da juventude que parecia mais mágica do que química. A água aqui não se comporta como água. Ela parece oleosa, pesada, quase como um metal líquido que suspende seu corpo em um estado de graça sem peso. É um paradoxo sensorial. Um mar que oferece minerais que dão vida enquanto permanece completamente inabitável. Os cientistas ainda estão decodificando a pressão atmosférica única daqui, que filtra os raios UV prejudiciais, permitindo que você tome sol sem se queimar. Isso nos faz perguntar: será possível que os ambientes mais áridos da Terra foram, na verdade, projetados para ser nossos maiores santuários de cura? Isso nos leva a uma pergunta assombrosa, que frequentemente gera debates entre viajantes e historiadores. Se o Mar Morto está recuando a uma taxa alarmante de 1 metro por ano, estamos testemunhando um ciclo geográfico natural ou a desaparição dessa água sagrada é um reflexo direto do fracasso da humanidade em coexistir com os próprios berços da civilização? Jericó, decifrando o projeto da humanidade. A uma curta distância do silêncio salino do Mar Morto, encontra-se um enigma feito de tijolos de barro e pedra. Jericó não é apenas uma cidade antiga, é o alfa da vida urbana. Quando você caminha através de seus montes arqueológicos, está pisando em camadas de existência que se estendem por mais de 11.000 anos. Imagine um tempo quando o resto do mundo ainda vagava em pequenas tribos nômades, enquanto aqui as pessoas já construíam enormes torres de pedra e complexos muros defensivos. Jericó é o local onde a humanidade decidiu pela primeira vez parar de correr e começar a ficar. O mistério de Jericó está em seu Tel, um enorme monte formado por cidades construídas sobre cidades. É uma linha do tempo vertical da ambição humana.
Arqueólogos desenterraram uma enorme torre de pedra aqui que remonta a 8.000 a.C., antecedendo as grandes pirâmides de Gizé por mais de 5 milênios. Por que esses primeiros humanos escolheram este ponto específico no meio de um deserto árido? A resposta está na fonte Enhe Sultan, uma fonte de água abundante que transformou uma terra devastada em um Éden permanente. Jericó desafia nossa arrogância moderna. Muitas vezes pensamos no progresso como uma escalada linear, mas ao estar no meio das ruínas que viram 20 diferentes civilizações surgirem e caírem, você percebe que somos apenas os inquilinos mais recentes de uma casa muito antiga. Não era apenas uma cidade, era o primeiro experimento em convivência social, o primeiro lugar onde o conceito de lar foi gravado na terra. Movendo-nos das fundações físicas de nosso mundo, agora devemos olhar para as fundações espirituais que transformaram essa paisagem em um altar global. O altar do mundo, decifrando a geografia sagrada. Entrar no coração espiritual da Palestina é entrar em um corredor onde o tempo se colapsa. Isso não se trata apenas de religião. Trata-se de um código sagrado que ancorou a alma humana a essas coordenadas específicas por milênios. Em Belém, uma estrela de prata embutida no piso de mármore marca o momento em que o calendário do mundo se transformou. Nas proximidades, a cúpula da rocha se ergue com seu dossel dourado, uma obra-prima celestial da arquitetura omíada que parece capturar a primeira luz da criação. O verdadeiro mistério, no entanto, não está no ouro ou no mármore, mas na proximidade radical de sua geografia. Em nenhum outro lugar da Terra, a história está tão densamente sobreposta. Um único bloco de calcário pode ser um ancla sagrada para um muçulmano, um cristão e um judeu simultaneamente, uma fundação compartilhada para 3 céus diferentes. Essa realidade nos obriga a confrontar um paradoxo assombroso. Se essas fés compartilham o mesmo solo, os mesmos profetas e a mesma devoção ao divino, por que este pedaço de terra se tornou um símbolo global de divisão em vez de um templo de unidade? Talvez a resposta esteja em nossa obsessão por possuir o sagrado, em vez de honrar a santidade em si mesma. Enquanto monges, imames e rabinos se esbarram nas vielas sombreadas da Cidade Velha, você percebe que, enquanto nações sobem e caem como as marés, o ritmo constante dos sinos das igrejas e o chamado à oração permanecem as únicas constantes. No entanto, essa santidade não está confinada à pedra. Ela está enraizada nas colinas que nos vigiaram desde o início. As testemunhas silenciosas, o mistério dos milenares olivais. Se as cidades da Palestina são sua alma, as oliveiras são sua memória. Olhar para uma oliveira palestina antiga é olhar para um ser vivo e respirante que sobreviveu a impérios. Na vila de Al-Walaja está a árvore Al-Badawi, um organismo estimado entre 4.000 e 5.000 anos de idade. Essa árvore já era centenária quando o Império Romano era apenas uma coleção de cabanas. Ela testemunhou as cruzadas, a Era Otomana e a Era Moderna. Tudo isso enquanto continuava a produzir frutos. O Código da Oliveira é um de extrema resiliência. Elas prosperam em solos pobres, sobrevivem a longas secas e podem se regenerar mesmo após serem queimadas ou derrubadas. Para o povo palestino, essas árvores não são meras colheitas, são membros da família.
A colheita anual é um ritual que transcende a economia. É uma renovação de um pacto de sangue entre a pessoa e o pedaço de terra que seus ancestrais cultivaram. Há um mistério não dito no óleo em si, frequentemente chamado de ouro líquido, que carrega um sabor picante e robusto que você simplesmente não encontra em garrafas produzidas em massa. Isso nos faz questionar. No nosso mundo moderno, acelerado e descartável, temos sequer a capacidade de entender uma planta que pensa em séculos em vez de estações? Essas árvores exigem um ritmo mais lento, uma perspectiva mais longa. Elas nos lembram que a verdadeira força não está em quão rápido você cresce, mas em quão fundo suas raízes se estendem. À medida que nos afastamos desses antigos sentinelas silenciosos das colinas, começamos a perceber como a paciência da oliveira foi tecida na própria identidade palestina, literalmente. A arquitetura comestível, makluba, canafé e a linguagem da mesa. Na Palestina, a comida é uma performance teatral da identidade e um ato desafiador de preservação. Considere o makluba. Literalmente significando de cabeça para baixo, esse prato tem tanto a ver com a gravidade quanto com os temperos. Camadas de frango, berinjela e arroz são cozidas lentamente em uma unidade pressurizada antes do momento da verdade. A panela é virada diante dos convidados expectantes. Quando levantada, revela uma torre fumegante de arroz dourado ou um delicioso colapso. Há um código oculto nesse feito que desafia a gravidade. Ele serve como uma metáfora culinária para um povo cujo mundo foi virado de cabeça para baixo repetidamente, mas que ainda consegue criar algo bonito e nutritivo do caos. Depois, temos o Canafé Nabulsi, uma obra-prima do paradoxo sensorial. Ele apresenta uma base de queijo de cabra elástico e salgado, coberto com semolina crocante embebida em calda, assado até brilhar em um vibrante tom laranja. É a harmonia definitiva dos opostos, sal e açúcar, suave e crocante. Isso leva a uma observação fascinante. Em um mundo onde a globalização homogeneiza nossos paladares, um único prato como o makluba pode servir como uma fronteira mais resiliente do que qualquer muro físico, protegendo a essência de uma cultura apenas pelo sabor? Comer aqui é participar de uma história oral, onde cada especiaria sussurra sobre rotas comerciais antigas e cada grão de arroz honra a fertilidade da terra. Ainda assim, até essa arquitetura exuberante é apenas um prelúdio para o espírito com o qual ela é compartilhada. O protocolo sagrado da xícara, decodificando a hospitalidade palestina. Na Palestina, uma lei invisível governa cada lar, de Hebron a Ramala, a santidade do convidado. Enquanto o Ocidente muitas vezes vê a hospitalidade como uma escolha social, aqui é uma obrigação moral, uma forma radical de generosidade que desafia a lógica da escassez. Isso é melhor decifrado através do ritual da Gawa Café. Infundido com o sabor aromático do cardamomo, essa bebida escura e potente é servida em pequenas xícaras, mas seu significado é imenso. O ritual é uma linguagem silenciosa e coreografada. Há uma forma específica de servir, uma maneira humilde de receber e um leve balanço da xícara para sinalizar que você já teve o suficiente. Sob a antiga lei beduína, beber café com um anfitrião não era apenas uma visita social, era um ato de dakala, um vínculo sagrado de proteção.
Você pode se ver caminhando por um beco estreito e ser interceptado por um estranho que insiste para que você se junte a ele. Para aqueles acostumados à natureza transacional da vida moderna, essa intensidade pode ser avassaladora. Mas aqui, o mistério do estranho é substituído pela santidade do convidado. Isso provoca uma pergunta profunda. Se tratássemos cada estranho com essa mesma devoção, o conceito de inimigo poderia até existir? Esse calor não é acidental, é uma habilidade meticulosa. À medida que passamos do vapor da xícara de café para o ritmo silencioso da oficina, vemos que a identidade palestina não é apenas saboreada, ela é construída, ponto por ponto e bloco por bloco. A geometria da alma, decodificando a linguagem do Tatriz. Olhar de perto para um tóbio, o vestido tradicional palestino, é como ler um mapa vivo. Este é o Tatriz, um bordado em ponto cruz que funciona como um profundo código visual. Por séculos, esses padrões serviram como uma biografia da mulher. E GPS, os motivos e cores específicos, podiam revelar sua vila natal, seu estado civil e a história de sua família. É uma linguagem escrita em seda. O mistério do Tatriz reside em sua sobrevivência. Apesar do deslocamento, esses padrões foram carregados na memória muscular das avós e passados para as filhas, tanto nas cidades movimentadas quanto nos campos de refugiados. Uma árvore de cipreste de Jafa, uma estrela de Belém ou uma escada de Hebron, estes são os marcadores de DNA de uma paisagem. Cada ponto é uma afirmação desafiadora de um pedaço específico de terra, uma recusa em ser apagada. Na nossa era de tendências digitais efêmeras, isso nos faz perguntar: pode uma simples agulha e linha fornecer um registro mais permanente da alma de uma nação do que uma biblioteca cheia de livros? Esta é a arte lenta em sua forma mais potente. Uma única peça de vestuário pode representar meses de trabalho e uma vida de memórias. É uma resistência silenciosa, garantindo que as cores vibrantes do passado nunca se apaguem em um presente monocromático. Essa mesma devoção ao ofício deliberado define o antigo coração industrial das cidades, onde a terra em si é transformada em um lendário limpador. As Torres de Albastro, a alquimia arquitetônica do sabão de Nablus. Na sinuosa cidade antiga de Nablus, um aroma persiste há mais de um milênio: o cheiro limpo e terroso do sabão Nabulsi. Enquanto o mundo sucumbia aos detergentes químicos, Nablus permaneceu fiel a uma trindade sagrada de ingredientes: azeite de oliva virgem, água e minerais alcalinos. Esta é a história que você pode segurar em suas mãos. A verdadeira alquimia arquitetônica se revela no processo de secagem. Depois que o sabão é cortado à mão em cubos perfeitos, ele é empilhado em tanur, torres vazias e imponentes que lembram arranha-céus de marfim. Essa floresta geométrica de blocos brancos não é apenas para mostrar. As chaminés permitem que o ar circule ao redor de cada face, curando o sabão por meses. É uma obra-prima da engenharia pré-industrial. Há um mistério tátil aqui. Este sabão tratou complexões reais por gerações, mas permanece tão humilde quanto a terra de onde veio. No entanto, à medida que as fábricas antigas lutam contra as mudanças econômicas modernas, somos forçados a perguntar: será que nossa obsessão global pela conveniência líquida e embalagens plásticas vale a extinção de um ofício do século X que é perfeitamente biodegradável e culturalmente insubstituível?
Escolher uma barra de sabão. Na Bulse, é rejeitar o descartável e abraçar o eterno. Deixando essas serenas torres de alabastro, seguimos para uma cidade onde a terra não é seca pelo ar, mas derretida pelo fogo para capturar a essência da luz mediterrânea. O Código Azul, a mágica derretida do vidro de Hebrom. No coração de Hebrom, há uma dança hipnotizante entre o homem e o fogo, que permanece imutável há mais de 700 anos. As oficinas de vidro de Hebrom são espaços escuros e cavernosos, iluminados apenas pelo brilho laranja dos fornos. Aqui, os artesãos usam um código secreto de óxidos metálicos, cobre para o turquesa, cobalto para o azul profundo e manganês para o violeta, para atingir vidro reciclado em cores que refletem o céu palestino. O mistério dessa arte está na respiração. Um mestre vidreiro pega um globo de mel derretido na ponta de um longo tubo de ferro e, com algumas baforadas e giros precisos, cria um vaso ou um jarro que parece ter sido arrancado de um palácio medieval. Isso não é apenas um souvenir, é uma arte funcional que sobreviveu à ascensão e queda de impérios. A cor azul Hebrom é tão distinta que é reconhecida em todo o Oriente Médio como uma assinatura deste solo específico. Mas há uma tensão comovente nessa beleza. Ao observar o vidro esfriar e endurecer, você percebe que os artesãos estão lutando contra mais do que apenas o calor do forno. Eles estão lutando contra o desaparecimento de seus mercados devido ao movimento restrito. Isso nos faz refletir. Se um ofício que sobreviveu desde as cruzadas finalmente desaparecer por causa da política moderna, o que isso diz sobre nosso compromisso global de preservar a alma da engenhosidade humana? Isso nos leva ao nosso destino final, onde a história antiga da Palestina encontra a voz crua e inflexível do presente. A tela da desafiante, decodificando as paredes de Belém. Em muitas partes do mundo, uma parede é apenas uma estrutura de separação. Na Palestina, a maciça barreira de concreto foi transformada no museu ao ar livre mais provocador do mundo. Esta é a última camada da nossa jornada, o código de grafite moderno. Aqui, artistas renomados mundialmente como Banksy se uniram aos palestinos locais para transformar o concreto cinza em uma vibrante tela gritante de esperança, ironia e resistência. O mistério dessa arte é que ela é ao mesmo tempo efêmera e eterna. O mural pode ser pintado por cima ou demolido, mas a mensagem que ele carrega, a figura randala de um pequeno menino com as costas viradas ou a menina com balões voando sobre a parede, se torna uma parte permanente da consciência global. O Waldorf Hotel em Belém, que afirma ter a pior vista do mundo, é na verdade uma obra-prima da narrativa, forçando os hóspedes a confrontar a realidade da barreira enquanto são cercados por arte de alto nível. Esta arte é uma forma de diplomacia visual. Ela fala ao viajante em uma linguagem que não precisa de tradutor. Ela desafia o observador a olhar além da barreira física e ver o espírito humano que se recusa a ser contido. Será possível que a arte, em vez da política, seja o único meio poderoso o suficiente para construir uma ponte sobre uma lacuna que parece, à primeira vista, intransponível? Conclusão: a alma inquebrável. Nossa jornada começou nas profundezas mais baixas do planeta e termina nos picos mais altos da resiliência humana.
A Palestina não é uma coleção de ruínas, mas um testemunho vivo do que resta depois que a história fez o seu pior. É uma terra onde antigas oliveiras e modernos murais desafiadores compartilham a mesma respiração, provando que a identidade não pode ser apagada. Ao partir, você carrega mais do que memórias. Você carrega um pedaço de um código inquebrável gravado em cada ponto de Tatrees e em cada xícara de café compartilhado. Você percebe que, enquanto as fronteiras são transitórias, a alma de um povo está esculpida na própria pedra de suas montanhas. O mistério finalmente se resolve. O coração da Palestina não está em um mapa, mas nos olhos daqueles que guardam uma história que pertence a todos nós.